Boa noite a todos. Boa noite, doutora Boa Cristina. noite. O estudo de hoje é controle pelos espíritos protetores, que é sobre a comunicação, campo, comunicação no campo magnético. A minha Isso. pergunta é o seguinte: o médium que emprega mal a sua faculdade mediúnica, que não a utiliza para o bem, ou que não a utiliza para a sua instrução, quais as consequências para esse médium? Seria punido com a suspensão temporária da mediunidade ou até mesmo com a perda da mediunidade? Muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Cristo Jesus. É bom salientar e colocar para todos que o bom médio não é aquele que tem a mediunidade, é aquele que tem a moralidade. É através da moralidade que esses médios vão atrair os bons espíritos. Quando nós falamos em mediunidade, então falamos na escolha do próprio médium e qual o destino que ele vai dar. Se esse destino for o egoísmo, a vaidade, ele está perdido. Porque nenhum espírito superior vai assistir esse meio. Então, o que nós vemos no Brasil é uma explosão de médios mercenários. Poucos estão pensando nos necessitados. Estão pensando na fama, estão pensando no ego, mas não estão pensando em ajudar os necessitados. Então, a partir daí, esses médios já pregam suas próprias condenações. Não é preciso que a justiça divina venha puni-los. Punir por aquilo que muitas vezes não existe, que é a mediunidade. Muitos médios criam um personagem e alimentam esse personagem a vida inteira. Onde há espíritos, vai ter que haver, pessoal, a prova da presença desses espíritos, recuperando os necessitados, erguendo aqueles que se desviaram pelo caminho. Nós teremos que dar a prova e nós estamos presentes. E a prova maior é a assistência espiritual. A prova que esses médios querem dar, falando, escrevendo autoajuda, isso não leva eles a lugar nenhum, eles não estão provando nada. Então, se dizem que é médio de cura, então me diga quantos curou, traga um exame médico para eu comprovar isso. Então, falar é uma coisa, executar é outra, né? Obrigada, doutora Cristina, pelo esclarecimento. Obrigado também. Lia, você está aí? Eu não estou te vendo. Ah, você não chegou em casa ainda, né? Tá fechado o áudio. Vamos para Maria das Graças. Eu acho que ela está chegando em casa ainda. Graça, faça as suas perguntas, por favor. Sim, boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Graça. O mentor espiritual, ao apresentar o projeto reencarnatório do médium, ele analisa todos os detalhes de outras encarnações? Essa avaliação já é feita no mundo espiritual e eu digo uma coisa a você, nem todos têm a confiança Hum. de Deus para a execução de determinados projetos, porque já houve muita falha de médios de vidas passadas e eles perdem esse merecimento. Ah, sim. Lembrando sempre que os apóstolos eram homens simples e honestos, por isso que foram escolhidos. Não eram homens intelectuais, eram homens Sim. analfabetos, mas que tinham uma moralidade superior. Então, quando a gente fala em projeto reencarnatório e mediunidade, nós temos que observar que na Terra, 98% é mediunidade de expiação e prova. Hum. Significa que essa mediunidade de expiação e prova vai depender muito de você tornar isso uma missão. Porque muitos se revoltam, muitos não querem renunciar, muitas vezes o egoísmo desses médios leva eles a quedas terríveis.
e a culpa é deles, não é nossa de jeito nenhum. Então, quando você vê o quadro de tudo isso, você observa que pouca coisa sobra, ou quase nada sobra. Quantos médios eu não vejo aqui, pacientes que chegam, têm mediunidade extraordinária, mas não tem moralidade extraordinária. Aquele não vai servir de nada. Vai servir apenas como ponte de muitos espíritos que vão querer se comunicar para enganá-lo, e ele vai acreditar nisso. Então, eu quero dizer, pessoal, que a missão está dentro da evolução de cada médium, e nem todos os médios, a justiça divina confia neles, não. Ah, sim. Obrigada, ficou claro agora. Obrigado Entendi. também. Muito Faça bom. a se- Posso fazer uma pergunta? É dentro do que foi dito agora? Sim, sim. Pode fazer. Doutora, quando acontece o nosso. Boa noite, né, primeiramente. Boa noite. Quando acontece o nosso planejamento reencarnatório, quem são as pessoas que definem as nossas provas, as nossas expiações? Seria o mentor? Quem seriam as pessoas que definem o nosso planejamento reencarnatório? A sua própria consciência. Entendi. A sua própria consciência é o registro do bem e do mal que você fez em vidas passadas. O planejamento que a gente faz aqui, vamos dizer, você desencarna, vem com Maria Cláudia, ou tal, e depois você vai para as colônias de instrução espiritual. Nessas colônias de instrução espiritual, vamos dizer que você errou muito sendo egoísta. Então, e você vai ter tempo para trabalhar esse egoísmo seu no mundo espiritual. O seu projeto agora lá é deixar de ser egoísta, mas a sua prova é na matéria. Fora dela é uma coisa, e na matéria é outra. Aí você vai reencarnar no meio de egoístas. E agora? E se esse germe desabrochar de novo, adeus projeto. Colocou tudo a perder. Se você conseguir superar tudo isso e deixar que a sua família seja egoísta e você não, você deu um passo na sua evolução espiritual. Então, projeto reencarnatório é um estado de consciência individual. Entendi. Obrigada, doutora. Obrigado também. Graça, a sua segunda pergunta, por favor. Sim. Entre o mentor espiritual e o anjo de guarda do médium, existe uma comunicação entre eles para acompanhar a evolução espiritual? Os médios que não vieram com mentores, vêm com anjo de guarda. Os que vieram com mentores não têm anjo de guarda. O anjo de Certo. guarda é o próprio mentor que vai estar presente dentro do projeto reencarnatório daqueles Não médios. sei mexer com essa bosta. Quando a gente Ah, observa fatos aqui, é interessante, os médios que chegam e diz que tem um mentor espiritual. E eles chegam felizes dizendo isso para mim. E eu digo, você sabe o que é que isso significa? Você não sabe, não? Deixa eu explicar para você. Primeira coisa, renúncia. Dedicação ao próximo, reforma moral. Não pense que o mentor espiritual é um status que você vai receber. É um compromisso bem maior do que aquele médium que veio com anjo de guarda criatura. Você veio com um mentor espiritual para executar uma tarefa. Ah, mas eu não quero renunciar, eu não quero isso para mim, mas você quer um mentor? Então você decida. Porque o seu projeto é diferente dos outros, ele vai ser mais exigente, a cartilha dele não é sua. Tudo que você for fazer na vida, você vai ter que antes conversar com seu mentor espiritual. Porque você não pensa que vai ter um livre-arbítrio como os outros têm. Você vai ter que estar dentro do projeto que foi executado antes do processo reencarnatório. Acredite que muitos desistem e vão embora e não querem. Adianta ter mentor e não fazer nada? nesse caso, doutora, o espírito não escolhe o mentor ou o anjo da guarda, é determinado de acordo com a evolução dele?
O mentor espiritual é determinado de acordo com o projeto que ele vai fazer e a evolução dele. Deus não Certo. entrega projeto a qualquer um, não, viu? Hum, Não entrega, não. Aquele sim. médico que veio com anjo de guarda e não com mentor espiritual para lhe dar assistência a tudo, o compromisso dele, pessoal, é muito simples. Ah, Mas os que sim. vieram com mentores, pode ter certeza que a vida vai ser de renúncia. Hum, sim, agora eu entendi, ficou bem claro. Eu estudei bem Obrigado. essa distinção entre os dois, mas eu pensei que havia essa comunicação. Agora a senhora explicou, ficou bem claro. Muito obrigada. Seu Moreira, é a sua vez. Boa noite, doutora. Boa A noite. abnegação, a renúncia e a aceitação na prática, em família, no trabalho e em todas as relações sociais é a chave para a atração dos espíritos protetores na vida do médium? Os médios que têm mentores vivem uma vida mais espiritual do que social. A vida social desses médios pouco importa para eles. Eles se sentem mais felizes quando está no mundo espiritual do que quando está nas amarguras da sociedade, que muitas vezes é hipócrita. Então, a complicação aí é com os médios que têm mentores. Eu quero viver uma vida mais social do que espiritual. Como é que esses médios vão ter as nossas orientações? Como é que esses médios vão se instruir pelo caminho do bem, que ele quer viver uma vida só social e não espiritual? Então, os outros médios que não têm compromisso, pessoal, muitas vezes ele vive uma vida social, tudo bem, é a condição dele, mas ele também não pode beber nem fumar. Já o que tem mentor, não. Ele se sente melhor quando está conosco do que mesmo quando está dentro da sociedade. É muito diferente. Entendido. Obrigado. Obrigado também. Rose, é a sua vez. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Boa noite. Cristina. Boa noite. Doutora, como distinguir o sofrimento pelo trabalho verdadeiro com o Cristo e do sofrimento pelas consequências de querer fazer um trabalho sem a ciência para contar com a proteção dos bons espíritos, fazendo um trabalho de cura apenas por amor? Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Jesus era muito cauteloso com tudo. Quando os apóstolos não conseguiram expulsar aquele espírito que estava na criança lunática, ele olha para aquelas equipes e diz: "Ô raça incrédula e depravada, até quando sofrereis?" Então ele estava dizendo isso com os espíritos, não era com os apóstolos. E os apóstolos ficam surpreendidos quando vê a facilidade que Jesus expulsava aquele espírito daquela criança. E eles interrogam Jesus dizendo: "Senhor, é preciso para a gente expulsar essa casta de espíritos?" Jesus olha para eles e diz, né? "Se tivesse fé de um grão de mostarda, direi a essa montanha: transporta daqui para lá, e ela o transportaria." Então, isso quer dizer que a superioridade da fé, da moralidade, da caridade e da cautela é essencial para isso. Eu digo sempre a seu Vandi, Dona Maria Cláudia diz sempre para ele: olha, quando eu disser assim, não faça esse tratamento, não faça, porque você não está autorizado a fazer isso. Há pacientes aqui que eu sei que o karma dele é morrer de câncer. Eu não vou mudar isso. Por quê, pessoal? É a linha final da existência dele. Eu vou tratar, eu não vou dizer nada a ele, mas eu sei que ele vai embora. Mas a minha obrigação eu vou cumprir e tratar. Então, isso quer dizer que existem coisas que estão no desígnio de Deus e que nenhum médium vai mudar. Só quem muda é Deus. Certo, obrigada. A Obrigado sua também. próxima.
Doutora, quem deve estar atento na consulta ou atendimento quando ocorre uma contaminação pelo choque de campo magnético que deixa a pele do médium vermelha? É o doutrinador ou o próprio médium ou a equipe espiritual que está dando assistência? Como identifica, detecta para liberar o médium, para trocar por outro que não esteja contaminado, para continuar o atendimento? Então, olha, logo aqui, antes de começar a mediúnica, é bom a gente lembrar que todos passam pela supervisão. Se está apresentando ali manchas avermelhadas, já não entra. Já é tratado e mandado para casa. Se ele entra numa reunião como essa, o pessoal passa mal, porque essa contaminação externa que ele trouxe pode prejudicar o trabalho. E todos compreendem que não pode ficar com contaminação em sala de mesa mediúnica ou qualquer sala. Mas isso é visto antes. Então, quem vai ver isso é a doutrinadora. Ela vai perguntar ao grupo, antes do grupo entrar para a sala de preparação, como é que está todo mundo? Olha, apareceu isso na minha pele aqui. Então, ela já sabe o que é, faz o tratamento fluídico e manda para casa. Certo. Pode fazer o seguinte. Certo. Doutora, a senhora pode nos falar um pouco sobre a imunidade perispiritual do médium experiente e a hipersensibilidade mediúnica e a proteção do campo magnético do médium iniciante? A senhora pode nos falar sobre essa diferença? Vamos começar pelo iniciante, né? O médio iniciante, ele tem suas dificuldades e a gente tem que ter muita paciência com isso. Porque você tendo um campo ativo e não tem experiência, às vezes a contaminação fluídica, a entidade, ele vai para casa, passa mal, volta, passa mal, e a gente vai instruindo, vai formando aquele meio, vai passando para ele o mecanismo de defesa vibratória, como é que ele vai fazer, ele vai adquirindo experiência. Às vezes é uma fase que dura um ano, viu? É um ano que não é fácil para eles. Quando chega aqui, tudo bem, ele está bem, mas quando ele sai, chega em casa, a situação fluídica é muito complicada. Então, depois de um ano, vai se estabilizando e ele volta à normalidade. Mas no caso de um médio experiente, já é diferente. Médio experiente, se eu ver que ele está adoecendo direto, tem problema moral no meio. Não é normal. Então, aí eu vou fazer uma avaliação, chamar seu Vandir para conversar, orientar e dizer, olha, chame com a conversa. Porque tem alguma coisa de errado. Porque o médium experiente, ele não tem essas energias para que ele seja assediado por esses espíritos. As energias dele já está estável, já estabilizou. Enquanto que aquele que está iniciando, ele está muito ativo. Esse aí, eu não vejo nenhum problema nele. Mas se eu ver um médium experiente, ele chegar aqui na quinta-feira doente, no sábado doente, no domingo doente, olha, sinal vermelho. Eu já vou atrás que tem problema. E se tem problema, eu vou conversar em particular. Olha, o que está acontecendo? Não é normal. Você tem 20 anos de mediunidade e você está a semana toda doente. Tem algum problema nesse tudo? Então, às vezes, estão passando por crise no casamento, tá entendendo? Às vezes, são agredidas pelo marido. E aí, pessoal, a gente tem que saber o que é para ajudar. Então, se você está sendo agredida pelo seu marido, tudo bem, vamos lá. Você vai deixar ele ou não? Ah, doutora, eu não posso. Olha, tá difícil de ajudar. Como é que você vai ser agredida diariamente e você não vai fazer nada? Então, vê bem, quando você resolver sua situação, você volta para a mediúnica. Enquanto você não resolver, não posso não, criatura. Porque você está correndo um sério risco de contaminar tudo lá. Então, o que é que acontece? Arruma uma solução para depois eu botar você na mediúnica. Se você não tiver uma solução para isso, continuar sendo agredida, então sua mediunidade vai ser prejudicada, você, seus filhos. Então, isso é uma condição emocional que tem que ser tratada. E muitas vezes o trabalhador, ele não quer sair daquele ciclo. Então, enquanto ele não sair,
também eu não posso liberar nem para o trabalho do passe, nem para a mediúnica, porque o estado emocional não permite. Maravilha, viu? Muito obrigada. Instrução magnífica para todas nós. Obrigada. Quem ama não bate, nem dá uma Sim, rosa, isso, não é? isso. Obrigada. Sim, sim. Lia, é a sua vez, Lia. Seu áudio está fechado. Continua fechado, Lia, o áudio. Abriu? Abriu. Ah, sim. Então, boa noite a todos, boa noite, doutora. Boa noite. A minha pergunta é se em algum momento da nossa vida o nosso anjo guardião, o anjo da guarda, ele pode afastar de nós e um outro anjo vem assumir esse projeto do espírito em evolução? A designação dos anjos de guarda no espiritual, antes do processo reencarnatório, o processo de fecundação, nascimento, desenvolvimento do ser humano até a hora do desencarne, esse anjo de guarda não pode ser substituído, não. Está entendendo? Ele se mantém ali dentro do projeto de proteção e orientação ao seu subordinado. No entanto, porém, se o subordinado ele começar a fazer as loucuras da vida, começar a se desviar, o anjo de guarda vai tentar orientá-lo. Mas o que é que acontece? Ele não aceita. Aí fica a cargo da justiça divina manter aquele anjo de guarda ou não. Geralmente, em casos que eu vejo, em vários casos que eu vejo, por motivos imorais, desobediência, o anjo de guarda tem que se afastar por um determinado tempo, para que aquela pessoa se eduque pelos seus próprios tropeços. E depois ele retorna para tentar salvar aquela existência. Entendi. Obrigada, doutora. Obrigado também. Lia, pode fazer a sua segunda. Tá bom. A minha segunda pergunta, doutora, é que se os pais, depois de muito tempo de desencarnados, eles podem assumir um compromisso de mentor, sabendo que o mentor é um projeto da justiça divina. Mas aí, Deixa eu nesse informar caso, a vocês a questão do mentor espiritual. Veja só. Os mentores são designados por Deus. Ele tem que ter duas coisas aí. Eles têm que ter evolução espiritual e conhecimento para dar instrução. Então, geralmente, esse pai teria que estar num nível muito alto para que isso acontecesse. Se ele está no nível ainda de um espírito em expiação e prova, não é designado como anjo de guarda. Porque quando a gente vai para as dimensões de anjo de guarda, e essa dimensão é a quarta dimensão do mundo espiritual, e vocês estão aí entre a primeira e a segunda dimensão, que é a expiação e prova. Então, seria praticamente impossível romper essa hierarquia. Um espírito que passou por expiação e prova, ele não tem experiência de ser um mentor espiritual, e muito menos um anjo de guarda. Outra coisa também que o movimento espírita errou muito, quando disse assim, olha, numa reencarnação, aquele médium vem com um mentor. Na outra reencarnação, esse médium vai ser mentor dessa criatura. Como é que pode uma coisa dessa? Então, os mentores espirituais estão no grau de evolução bem maior do que os médios. Então, numa próxima reencarnação, aquele médium pode ter o mesmo mentor, mas ele não vai ser mentor do mentor dele. Não pode.
Isso foge toda a hierarquia do mundo espiritual. Os médios que estão ali assistidos por mentores foram médios falidos, que estão tentando mais uma vez. Como é que esses médios agora saem de uma categoria de expiação e prova para uma categoria de mentor espiritual? Não tem embasamento nenhum. Isso aqui nunca existiu no mundo espiritual, não. As hierarquias espirituais, elas têm que ser respeitadas. Então, se você tem o seu mentor, você não vai ser mentor dele, não. Você não está nesse grau de evolução espiritual. Não entendi. Eu ouvi isso ontem, doutora Cristina, de uma palestrante espírita dizendo que o Emmanuel foi o mentor espiritual do Chico e que agora ele reencarnou e que o mentor dele vai ser o Chico. Eu vi de Não, vou cara que explicar a não era. vocês que não é possível, sim. Está entendendo? Porque, na realidade, nós temos que entender que o Espírito Emmanuel ele tinha muito mais evolução do que Franciscano Xavier. Está entendendo? E essa hierarquia ela não foge. Então, o que vai ocorrer aí? Se Emmanuel reencarnar, tem que ter um espírito que seja um grau maior do que o dele, para instruí-lo. Não seriam menor do que ele, de jeito nenhum. Porque, veja só, quem eram os mentores dos apóstolos? Não era Jesus? Ele era o mentor dos apóstolos. Está entendendo? Os apóstolos poderiam ser mentor de Jesus? Impossível. A hierarquia de celestial, que não é aí na quarta dimensão, mas é uma hierarquia muito avançada, então você vai aprender com aquele espírito. Mas os apóstolos ensinavam Jesus, ou Jesus ensinava os apóstolos? Então, essa teoria da palestrante está totalmente errada. Isso não existe aqui, não. Eu ouvi essa pessoa falando ontem, é uma conversa informal, aí eu soube que ela era palestrante. Rosângela, a próxima pergunta é sua. Ok. Boa noite, doutora. Boa noite. Se um grupo de médiuns já estão trabalhando, se esforçam, estudam, mas por conta dos problemas da vida, eles têm dificuldade de manter a vibração e acabam desequilibrando. Quando reunidos em um trabalho, podem alterar a atmosfera fluídica para negativa. Nesse caso, o mentor pode ser substituído por um espírito mistificador? Poder pode, mas vamos ao rumo dessa conversa. Tem muitos médios que eu digo aqui, ô criatura, tu vai se casar com esse ser aí, é? Ah, vou. Tu tá vendo que ele bebe, não é? Depois você não reclama. Você que é solteira tem que entender que você tem que ter uma estrutura dentro de casa para ter paz. O que é que acontece com os médios? Com medo de ficar solteiro ou solteira, aí diz assim, o que vim tá bom, e é. Tá bem, tu pedis e obtereis, buscar e acharei. Vai arrumar um príncipe não, vai arrumar um sapo. Então, qual é o grande problema dos médios? Falta de planejamento na vida. Eles não se planejam para isso. E, de repente, o que é que acontece? Meu Deus, e agora? Mediunidade ou marido perturbado? Marido perturbado ou mediunidade? Não foi você que procurou. Eu digo sempre à juventude dos hospitais por onde eu passo. Presta atenção em quem você vai arrumar. Porque você tem compromisso. E, além do mais, você não vai morrer hoje, que tem que casar hoje, morar hoje, ter filho hoje, pelo amor de Deus. Então, o que que acontece? A falta de planejamento dos médios, muitas vezes, atrapalha um projeto de um mentor espiritual. Porque eu já vi mentores falar para médios, olha, essa pessoa não dá certo com você, não. Ah, mas eu quero, não faço não, vai dar errado. Essa pessoa não está dentro do seu projeto reencarnatório. Ah, mas ele é lindo. Oh, yeah. A beleza do terror no futuro. Então, o que que acontece? É a falta de planejamento. Então, o médico vai ter que ver, olha, eu vou me casar, sou homem. Essa mulher ciumenta, eu não quero.
Sabe por quê? Porque eu sou um trabalhador popular, converso com todo mundo. Uma mulher ciumenta vai deixar o marido trabalhar, pessoal. Mas muito cai nessa armadilha, porque é bonitinha, simpática, mas não sabe por trás daquilo ali a casca que não caiu ainda. Então, esses médicos têm o que reclamar. Aí, depois que casa, vem, doutora, só não reclama não. Agora, você vai ter que assumir. Não reclame não. Não avisei você que ia dar errado? Você não queria? Então, nem culpe a justiça divina. E a minha mediunidade está tão difícil, e agora ele vinha para aqui, para Maria Cláudia, e agora ele disse que não vem mais e não quer que eu venha. Você procurou. Então, veja que vocês planejam tudo e desmancha tudo quando chega. Me diga uma coisa, para que essa ansiedade e essa pressa de casar com uma pessoa errada? Veja a loucura. Aí o que acontece? A dor e o sofrimento vai ensinar você agora a escolher, né? Obrigada, doutora. A próxima pergunta é sua, Zilá. Doutora Cristina, no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, no primeiro capítulo, o orador fala de valores anímicos como faculdades de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano em que se encontrem. A senhora poderia nos falar mais sobre esse tema? Valores anímicos, hein? Isso. Certo, veja só. Existem médios portadores de conhecimentos intelectuais adquiridos na Terra, certo? Mas os valores de conhecimentos espirituais trazidos do mundo espiritual pertencem aos espíritos, não pertencem aos homens. Existem médios que foram formados na Terra por literaturas, interesses e tudo mais. Mas existe médios que foi preparado do outro lado. Qual é o mais seguro? O que já veio pronto ou o que veio se aprontar aqui? O que já veio pronto. É o que eu observo muitas vezes em crianças que eu olho aqui e a criança diz, eu vi a senhora. Eu disse, como é que eu sou? E a criança diz, do jeitinho que eu sou. Então, veja, ele já foi formado lá. Ele não foi formado aqui. O que é que está acontecendo no Brasil? Estão tentando formar médios através de curso. Olha, eu dou curso de clarividente para ensinar você a ser um clarividente. Ô, pessoal, ninguém vai ensinar o outro a ser clarividente ou você já nasce clarividente. Você já nasce clarividente. Você já nasce médio psicográfico. Não é o outro que vai ensinar você. Então, quando esses médios artificiais eles são formados na Terra, pode ter certeza que a queda é grande. Por quê? Eles não vão trazer nada do que existe aqui no mundo espiritual. É tudo fantasia da cabeça deles. Ok. Agora é a vez da Silvia. Boa noite a todos. Desculpem o atraso. Boa noite. Boa noite. Para a formação e sustentação do campo magnético espiritual de uma reunião de psicografia ou de cura que seja totalmente positiva e assim atrair os espíritos protetores, quais são as regras necessárias para a rotina dos médiuns? Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Médio que gosta de fofoca, vai pensar a caneta aqui. Ó. Dá não. Ele tumultua o setor. Ele muda o estado vibratório do setor. Todos que estão ali na psicografia, para mim, são importantes. Não existe menos nem mais. Mas, muitas vezes, o motivo de vaidade, alguns médios querem apresentar mensagem de mentor espiritual sem ser mentor. Isso eu não posso concordar com isso. Quando eu confirmo, não, isso aqui é seu mentor, mas não crio um mentor na cabeça, porque eu vou para a literatura e a gente descobre que não é o mentor. Então, essa disputa de quem é o melhor médio ou o médio mais poderoso, isso não pode existir no grupo. Nós temos que observar que todos aqui, quem está aqui sabe muito bem
que eu trato todos por igual, não tem diferença nenhuma. Mas aquele que eu vejo que é indisciplinado e rebelde, eu não posso tratar ele por igual, eu tenho que chamar ele para disciplina. Então, os médicos vão ter que aprender que ele sai de casa para vir um hospital, para ser feliz dentro do trabalho. Não é para ser infeliz, não é para estar triste, não é para estar envergonhado. Não, não é desse jeito que a gente trabalha. Então, os que vêm aqui, chegam rindo e saem rindo. Ninguém vai sair aqui e sair chorando de jeito nenhum. Então, às vezes, eu vou brincando no final do trabalho, o trabalho é muito tenso, eu vou brincando com o trabalhador, descontraindo ali, descontraindo aqui, porque a atenção aqui de 3 horas e meia, concentrado, o desgaste é muito grande, entendeu? A gente tem que estar atento a tudo. Mas no final não tem mais ninguém, então a gente começa ali a brincar com o trabalhador, mostrar ele por aqui, entendeu? Para a gente fazer uma dinâmica que ele fique à vontade, que ele não fique ali temendo qualquer orientação. Então, eu trabalho mais dessa forma, tá entendendo? E no final, ser todo mundo feliz, contente e quer voltar de novo para os setores. Então, eu não gosto num setor que você faz pressão sobre o outro, não pode. Às vezes o outro está com problema em casa e você tem que perguntar primeiro o que é que está havendo para depois você orientar. Porque se eu for orientar com você com problema em casa, eu não vou fazer nada. Então, eu tenho que resolver o seu problema em casa para depois eu resolver sua situação dentro do hospital. Obrigada, doutora. Obrigado também. Jean, você é o próximo. Tá bom. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Boa noite. É um complemento da pergunta da Silvia. Doutora, para um grupo de médios alcançar a manutenção do campo magnético coletivo em um trabalho e assistência dos espíritos protetores, é necessária a manutenção do estado vibratório elevado individual? Quais são os requisitos para o médium alcançar essa condição? Disciplina de pensamento é essencial. E aqui todos aprendem isso. O que é que acontece? Se eu vejo uma carinha triste, eu já vou lá. Vem cá, foi que eu tá com problema em casa, tá em condições ou não? Tô não, então tá certo. Vamos tratar de você e liberar você, que é melhor? Porque, na verdade, quem vem procurar um hospital quer ver os trabalhadores felizes. Se eu ver trabalhador triste e chorando, eu não volto mais aqui não, pessoal. As pessoas que muitas vezes chegam aqui e dizem assim, eu não vejo trabalhador aqui dentro de cara feia, todo mundo rindo, simpático. Claro, isso faz parte da regra e da disciplina. Então, o que que acontece? Para você manter um estado vibratório positivo dentro de uma sala como essa aqui, que é atendido 150 pessoas no domingo, 138 aqui na quinta, então o que que acontece? Eu tenho que conhecer muito a individualidade do trabalhador e tenho que conhecer muito a individualidade do paciente. E vou ter que entender a necessidade de cada um. Então, nesse conjunto, o que que acontece? Todo mundo participa. Um coloca o lençol ali, o outro coloca o lençol aqui, outro vem com a bandeja. Então, o que que acontece? Eu não dou exclusividade a ninguém. Todos eles fazem sua tarefa. Pronto. Também eu não sou de botar pressão em nenhum trabalhador quando está comigo aqui, não. Todo mundo já sabe o que tem que fazer. Eu digo, olha, a equipe está montada, tá, então vamos trabalhar, vamos embora. Então, ali, todo mundo já sabe o que vai fazer. Então, a individualidade do pensamento depende da disciplina de cada setor para ser cumprida. Tá bom, obrigado, doutor. Obrigado também. Maria Madalena, é a sua vez. Áudio fechado. Boa noite, grupo. Boa noite, doutora. Boa noite, Madalena. Doutora, sendo a atmosfera psíquica do médium trabalhador que dá sustentação e proteção aos mesmos, pode nos dizer sobre a rivalidade, a competição
e os ciúmes existente entre dirigentes e médiuns, trabalhadores de casas espíritas? Olha, veja só, nós temos que entender, se a gente quer servir, que vamos servir a todos, tá entendendo? A gente não pode, de forma nenhuma, selecionar um grupo para servir só aquele grupo. Nós temos que dar direito a todos. O direito de atendimento, de atenção, tudo isso mais. Mas eu não culpo propriamente a direção espírita. Eu culpo as federações de não ter preparado essas pessoas na parte administrativa, na parte da convivência, principalmente da convivência, que é muito complicado. Eu tenho 300 voluntários. Eu sei o perfil de cada um. Então, eu sei como tratar um, como tratar o outro, tá entendendo? Então, esse perfil de conjunto é que vai fazer com que você entenda a necessidade deles. Só que o que acontece? Aqui no Nordeste, Madalena, existe uma coisa muito séria. Se abriu aqui mais de 500 centros espíritas, mas nenhuma dessas pessoas tem experiência. Hoje só resta aberto 110 centros espíritas. Era 500. Veja só o quanto perdeu. Porque uma casa brigava com a outra e abria um centro espírita. Aí saía um abrir o centro espírita e dizia assim, vamos ser afiliados, vamos ser afiliados. Só que você que brigou naquela casa e foi para outra e aquilo lá tudo, você não tinha conhecimento para abrir uma casa. E se abria. E o que restou disso tudo, pessoal? Uma competição enorme. Tem casa espírita aqui nesse bairro que funciona no mesmo horário, no mesmo dia, para competir com a outra. Como é que pode? Se tem uma coisa organizada, é os horários de hospitais. Veja, aqui funciona no domingo, o Patrícia funciona no sábado. Olha aí. Pesqueira funciona no sábado, Caruaru no sábado. Mas Pesqueira de tarde, Caruaru é de manhã. Então, o que que acontece? Eu não quero um hospital competindo com outro. Porque se isso acontecer, adeus projeto, não vinga esse projeto. E o que mais errou aí não foi o dirigente de centro, não, foi as federações que erraram. As federações poderiam chamar essas pessoas e falar, olha, vamos fazer um calendário de horário? Você fica domingo de manhã funcionando, você à tarde e você à noite. Não houve administração nisso. E todo mundo se igualou no horário e quando fechou, fechou tudinho. Hoje, aqui em Pernambuco, só resta 110 centros espírita abertos. Eram 500, só tem 110. As federações também dão pouca assistência, né, também, tem isso. Mas existe outra coisa também que vocês têm que entender, a competição da igreja evangélica. A competição da igreja evangélica ela é tão forte que os centros espíritas não conseguiram acompanhar isso. Então, de que forma a igreja evangélica trabalha com as suas curas? Que aconteça ou não, mas está ajudando. Então, o que é que acontece? Os centros espíritas aqui no Nordeste, eles não trabalhou nessa linha de cura, pessoal. Todo mundo queria ser o palestrante, mas não queria ser o passista. Olha o que deu, fechou tudinho. Então, você tem que oferecer alguma coisa à população. Então, o que é que a gente oferece aqui? Tratamento médico, psicológico, espiritual, cirurgia. Se você não oferecer nada a eles, pode ter certeza que eles não voltam mais, não. Verdade. Obrigada, doutora. Obrigado, Madalena. Adelaide, é a sua vez. Doutora, um médium, quando trabalha numa casa espírita que não tem disciplina com horários, tem um tempo limite para ele suportar o desgaste físico e fluídico de um trabalho mediúnico? Olha, a questão do trabalho mediúnico no Brasil não, no mundo, porque eu conversei com a menina do Japão, no Japão tem sérios problemas na mediúnica,
na Itália também, e também o pessoal lá, eu esqueci o nome agora, do outro, Austrália. Sérios problemas na mediúnica. Quais são os problemas da mediúnica? Não existe organização, não existe passista, não existe doutrinador desqualificado, não existe separação de comunicação. Separação de comunicação que eu digo é uma mesa mediúnica, não é para levar suicida, não é para levar homicida. Essa mesa mediúnica é para tratar de espíritos que morreu de morte natural. Já muda tudo. Então, o que é que acontece? Esse erro se espalhou pelo mundo inteiro. E quando a gente for estudar aqui técnicas de doutrinação, a gente vai ver muita coisa que evoluiu aqui e que aí fora continua do mesmo jeito. Então, olha, eu também não culpo aí, pessoal, o pessoal da mediúnica, não. Mais uma vez, os palestrantes famosos orientaram tudo errado. Se você pega o livro lá, Mecanismo da Mediunidade, ele mostra tudo como deve fazer. E o que foi que fizeram? Fizeram mediúnica da cabeça deles. Um foi ensinando ao outro errado. Isso chegou até no Japão, Austrália, Itália. Que situação é essa? A Miyoko, lá do Japão, disse a mim, doutora, botaram uma pessoa com esquizofrenia na mediúnica. Como é que pode um negócio desse? E essa pessoa com esquizofrenia, depois que terminava a mediúnica, passava mal. Kardec nunca orientou isso. E fizeram isso. Então, isso ajudou ou atrapalhou as mediúnicas? Atrapalhou muito. Porque uma pessoa que tem esquizofrenia com remédio controlado, tendo suas crises, ela não tem, pessoal, condição de receber um irmão necessitado. Posso fazer a outra? Pode fazer a segunda. Doutora, o médium, ele está bem e equilibrado. Ele vibra numa pessoa que está em sofrimento. Ele pode ter as mesmas sensações dessa pessoa? Nós chamamos isso de fotografia do pensamento, projeção. Porque, na verdade, se existe uma pessoa depressiva em casa, com um determinado tempo pode aparecer mais de um. Porque essas irradiações de baixa vibração, ela vai tomando conta do ambiente. Uma pessoa depressiva, ela vai convencer a você que você também é depressivo. Olha o problema sério. Toda vez que você for orientar, ela vai dizer, olha, mas você também um dia pode ficar feito eu. Você não sabe o que é que eu estou passando. Você não sabe o que vem da minha cabeça. Então, para cuidar de doente, você tem que ter muita habilidade para não entrar na doença dele. Porque se você entrar, você adoece também. Você vai fazer a outra, Adelaide? Posso fazer a outra? Pode fazer. Fiz a que eu achava mais importante para mim. Doutora, os cães são capazes de perceber a presença do espírito do seu dono desencarnado? Olha, os animais, eles têm a percepção energética, mas eles não sabem o que é vivo nem morto, não. Eles sentem uma energia estranha. E essa energia estranha pode ser de medo, a sensação pode ser de medo, se for entidade hipnótica. Pode ser uma sensação de alegria, se for entidade boa. Mas ele não sabe distinguir se aquela pessoa é viva ou morta, porque ele é um ser irracional. Mas também ele não está vendo, porque ele não tem vidência. Ele sente a percepção energética, que é diferente da vidência, né? Para ele ver, ele teria que se materializar da mesma forma de um ser humano. Aí esse animal ali também não saberia se era um vivo ou morto. Ele teria que chegar a esse ponto. Mas para acontecer isso, teria que ter um médio de efeito físico para materialização dentro de casa, né? Obrigada. Doutora Cristina, nós chegamos ao final das perguntas. Maria São Amélia, eu tenho 20. três Então, perguntas. faça as suas. Tinha que ter me passado, viu, Maranhão? Faça as suas. Tá. Primeira pergunta.
Doutora Cristina, na aula 27, Predominância Fluídica, foi comentado que durante o período em colônias, estudamos e aprendemos, e foi falado também que a gente estuda sobre as profissões que iremos exercer na Terra. Pode explicar melhor? Todos nós temos uma programação de profissão, casamento, número de filhos. Eu sei que mais ou menos a doutora já falou que a gente tem sim essa programação, mas quando a gente chega aqui, a gente acaba fazendo as nossas próprias escolhas. Mas assim, lá na colônia a gente estuda, por exemplo, assim, eu já nasci entendendo que eu gostava de alguma coisa relacionada à área da saúde, mas eu tive muita dificuldade de escolher o quê. A gente já é preparada antecipadamente para chegar aqui e escolher a nossa profissão? Olha, a gente chama isso que quando se fala em colônia, é bom a gente deixar bem claro, existem as divisões de colônia. Colônia de instrução é uma coisa, entendeu? Então, as colônias de instrução, a gente pode dizer que ali você está sendo preparado agora para a sua futura profissão. E alguns espíritos, por exemplo, olha, eu quero ser médico quando estiver na Terra. Isso vai ser avaliado pela justiça divina se vai ou não atender ao pedido dele. Se por acaso, na existência anterior, ele errou como médico, eles não vão permitir, porque ele corre o risco de cair de novo. Ele não está totalmente restaurado. Mas vamos dizer que você era uma pessoa simples, que fazia curativo ali, fazia aqui, você gostava de fazer aquilo ali, e quando você vai para uma colônia de instrução, existe uma coisa que tem o merecimento reencarnatório anterior, que você teve aqui na Terra. Quando você faz o pedido, olha, eu fui uma pessoa que eu queria cuidar de paciente, eu cuidava na Terra, mas eu não tive condição de me formar. Então, nessa existência, seria possível ir médico? Aí você vai. Seu pedido é atendido ali. Então, nas escolas de medicina, você já não vai aprender a função espiritual. Você vai aprender as funções biológicas que você vai tratar aqui na Terra. Então, essas escolas, nós temos ali os melhores cientistas e médicos espiritual para dar toda essa instrução. Também isso significa que tua reencarnação está muito perto quando isso acontece, né? Então, aí seria o último estágio das colônias, seria as colônias de instrução. Então, significa que daqui a 20 anos ou 30 anos tu vai reencarnar. Então, tu tem 30 anos aí para estudar medicina. Então, algumas pessoas que desviaram a outras por más conselho, má orientação. Olha, eu posso ir como psicóloga? Olha o problema. Então, pode ir como expiação e prova. Não é como missão. Porque uma psicóloga em expiação e prova, ela pode cair, como ela pode evoluir. Vai depender dela. Então, tem alguns também que muitas vezes, por orgulho, por vaidade, erraram muito nisso tudo. Então, o que é que eles dizem? Olha, eu não vou arriscar nenhum processo intelectual. Eu quero aprender aqui a ser um pedreiro lá na Terra. Ele vai aprender a ser um pedreiro. Então, por isso que ele vai reencarnar naquela função de pedreiro, onde ele foi um engenheiro corrupto que derrubou um edifício e morreu diversas pessoas. Então, agora ele vai ter que sair desse meio para ir para um meio menor, para não correr o risco de cair. Então, as colônias de instrução, elas são belíssimas em termos de ensinamento, de moralidade, de ética, eles ensinam tudo. Perfeito. Próxima pergunta, doutora. Existe alguma medicação que contraindica o tratamento na mediúnica? Por exemplo, se eu sou uma pessoa que precisa de tomar hormônios, se eu preciso tomar antidepressivo, imunossupressores, existe algum medicamento, alguma patologia que contraindica o trabalho mediúnico? Tem sim. Vamos dizer, se, por exemplo, aquele médium tem lúpus, mas a imunidade dele caiu muito, já não pode para mediúnica de jeito nenhum. Está entendendo? Ele vai ter que se tratar. Se aquele médico tiver com depressão, não se resolve depressão em mediúnica. Ele vai ter que procurar um psiquiatra. Então, geralmente, eu encaminho o psiquiatra daqui.
E esses médios me procuram, narrando o problema deles. Então, eu vou avaliar aqui qual é essa situação, se vai dar afastamento ou não. Existe caso que ele vai sair da mediúnica, no caso de quem tem lupus, mas ele pode ir para outro setor, que é o administrativo. Porque naquele setor mediúnico, quem tem lupus ali, está vivendo a crise, é muito complicado. Ele pode pegar uma influência e complicar-se ainda mais. Então, eu encaminho para o administrativo. Fica no administrativo. Quando você melhorar, a gente volta com você de novo. Então, ninguém pode estar na mediúnica com nenhum tipo de doença física. Está entendendo? Porque isso prejudica. Vamos dizer, o cardiopata, por exemplo, quem tem marca-passo, também não pode estar em mediúnica. Se houver um processo de arritmia, pela comunicação que está ali, ele fica ali mesmo. E a gente tem todos esses cuidados com os médios, de estar sempre observando. Alguns, muitas vezes, mulheres, olha, doutor, eu estou com infecção urinária, não dá para mediúnica. Quando melhorar, você volta, não vai para ali, não. Porque a infecção urinária e as comunicações espirituais podem baixar ainda mais a imunidade e essa infecção subir para os rins e complicar aquele médio. Então, existe aí uma série de coisas que eu tenho que observar para tirar o médio dali para ele não se prejudicar, viu? Doutora, mas mesmo no passe, seria também contraindicado o passe? Já que eu vou A fazer uma mesma doação coisa. de energia? A mediúnica é uma doação de fluido ao desencarnado. O passe é uma doação de fluido ao encarnado. Ele também é afastado do trabalho de passe. Ele só vai ficar no administrativo. Ele pode ficar na palestra, na direção, tá entendendo? Mas essa questão de doação fluídica é muito perigosa, tanto para ele como para o paciente. Mesmo no caso, por exemplo, a maioria das pessoas tomam antidepressivo. Se ela não está em crise, mesmo o uso da medicação, o uso, por exemplo, do antidepressivo, seria uma contraindicação? Não, elas não estão em crise, veja só, elas não estão em crise. É como o hipertenso, né? Então, ele não está com hipertensão, está tomando remédio controladozinho dele, ele pode. Então, o antidepressivo e não está em crise, ele pode. Mas se eu perceber que ele entrou em crise, aí eu tenho que afastar ele para outro setor. Não, entendi, ficou claro. Era essa a minha. Entendeu? Uhum. Eu tenho outra pergunta, mas eu vou deixar para a próxima aula. Pode fazer, dá tempo de eu responder, vai. Pode fazer? Nós chegamos Pode. no nosso horário. Então, vai lá, Marane. Última pergunta. Com a atmosfera que vivemos atualmente de trabalho, casa, filhos, marido, conta, como ficamos durante o sono no mundo espiritual, se na maioria das vezes não lembramos o que nós vivemos durante o sono? É importante avaliar o estado que nós acordamos? É muito importante você, quando sair do corpo, deixar o que é da matéria na matéria e não levar para o mundo espiritual. Porque a gente tem que saber separar as coisas. Como é que a gente vai para uma escala do mundo espiritual, principalmente escala de enfermaria, e a pessoa está falando lá, doutora, minha situação financeira está tão difícil. Ô, criatura, tu viens cuidar dos outros. Como é que tu diz um negócio desse? Então, vê só, Mariane, isso aí a gente diz assim, isso é antiético. Está entendendo? Por isso que, antes da gente fazer escala de vocês ou de outros trabalhadores, todos eles têm instrução do outro lado. Como se comportar na escala noturna nos hospitais espirituais. É passado tudo isso para vocês. Então, por exemplo, você chega aqui numa enfermaria, aí diz assim, doutora, eu tenho um parente aí, eu posso visitar? Olha, isso é uma falha tão séria. Porque os mentores vão dizer, olha, você tem um parente aqui como todo mundo tem, mas você não pode ter acesso a ele, ele está em sala de recuperação. E se você for impedido, não pode, de jeito nenhum. Então, isso quer dizer que existem regras que têm que ser cumpridas aqui no mundo espiritual. E muitas vezes os médios querem violar essas regras e a gente termina dizendo, volta para o teu corpo, porque não dá para você trabalhar aqui. Mas, doutora, eu acho muito difícil. Como que desliga a chave, esquece tudo que você passou e aí vai para o mundo espiritual para ajudar? Só a oração já prepara? Renuncia a ti mesmo e segue-me, disse Jesus. Disse.
Ok, obrigada. Não foi isso. Eu não sei, me segue, isso é boa, doutora. Chegamos ao nosso final agora, doutora. Obrigado a todos vocês. Vamos fazer a prece de encerramento. Senhor Jesus, divino e amado Mestre, de joelho espiritualmente a teus pés, Senhor, nos cobre com tua luz, nos envolve com teu amor, Senhor. Eleva o nosso espírito para a compreensão do teu evangelho, Senhor, servindo a todos, sem nada esperar, amando muitas vezes a todos, sem ser amado, Senhor, mas compreendendo, acima de tudo, teus ensinamentos. Tua semente de amor, Senhor, brota em todos os corações, hoje, agora e sempre. Muita paz para todos. Obrigado a vocês.